Bom, então vamos dar início à parte número 2 da nossa aula número 2. E aqui a gente vai aplicar o que a gente viu na aula de número 1 a essa primeira parte da aula 2 que a gente acabou de falar, tá? Bom, a pergunta que eu gostaria de deixar para vocês, né? Se você quiser pausar o vídeo para responder essa pergunta, fique à vontade. É o seguinte: quais tipos de tensões surgem quando o fluido está em repouso, primeiro, repouso, e também quando ele está em movimento? Quais são as tensões possíveis que ocorrem nesses dois casos? Se quiser pausar, muito bem. Se você pausou o vídeo e agora quer obter a resposta, vamos falar primeiro do fluido em repouso. Então vamos aqui pegar um recipiente, um copo, por exemplo, que tem aqui um líquido dentro, e esse líquido está em repouso com relação às paredes desse recipiente. E aqui a gente vai eleger dentro desse líquido um pequeno cubinho, um pequeno elemento de volume, vamos chamar um volume dV, um pequeno dV aqui, aliás, um pequeno ΔV, melhor falando, um volume que tem um tamanho mesmo, não é infinitesimal, é um volume que tem um determinado tamanho. Se eu extrair esse volume aqui, deixar ele um pouquinho maior, quais são as tensões que estão atuando aqui neste pequeno volume de fluido, né, que está em repouso? Tá, pessoal? Quais são as tensões possíveis aqui? Bom, se o fluido está em repouso, então não existe movimento relativo desse cubinho com relação aos cubinhos que estão ao redor dele. Então ele está parado com relação aos cubinhos de baixo e de cima, do lado direito e do lado esquerdo, e da frente e atrás dele, certo? Se ele está em repouso, então, vamos lá pegar um exemplo aqui com duas canetas, né? Se os dois estão em repouso, um com relação ao outro, nós não temos forças de cisalhamento atuando ali na interface entre eles. Então imagine que cada caneta é a interface desses cubinhos. Se eles estivessem em movimento relativo, nós teríamos esse efeito da fricção interna nesse fluido. Aí sim, tudo bem, nós teríamos tensões cisalhantes dentro do fluido. Mas como ele está em repouso, logo não existem essas tensões cisalhantes. Porém, um cubo como esse elemento de volume dV, ele tem um determinado peso e ele exerce uma força-peso no cubinho de baixo. Ele, por outro lado, ele sofre também o peso do cubinho de cima. E quando o cubinho de cima se esforça sobre este nosso ΔV, ele também tende a jogar para os lados essa força, esse peso que ele recebeu de cima. E assim ele exerce também uma tensão nos cubinhos laterais e também na frente e atrás. Todos esses cubinhos ao redor, eles exercem uma força contrária, que tem o mesmo módulo e em cada face, e por isso mesmo nós temos a reação nesse cubinho. E assim a gente pode dizer que este cubo ele sofre tensões cisalhantes. Desculpa, ele sofre tensões normais, mas não sofre tensões cisalhantes. Então, a gente pode dizer que ele sofre essas tensões aqui. Claro, vou desenhar aqui três, que são as três faces que nós estamos vendo, né? As três faces da frente, mas essas tensões elas são idênticas às tensões nas demais faces, porém em sentido oposto. E a gente já sabe que essas tensões normais, elas são representadas pela letra grega sigma. E aí, muito bem, se a gente usar um eixo coordenado x, y, z, a gente pode denominar
essas tensões como o sigma y, sigma x, sigma z, tranquilamente, se a gente assim definir os eixos coordenados, né? Então, muito bem. Quando o fluido está em repouso, existem apenas tensões normais atuando no seu interior, porque não existe movimento relativo entre os cubinhos, vamos dizer assim, internos a este fluido. Porém, se a gente pegar esse dV, esse ΔV, e fazer com que ele fique infinitamente pequeno, né? O que vai acontecer? Ou seja, o que eu estou querendo é no limite, não é? No limite em quando esse ΔV tende a zero. Então, o volume tende a um ponto. Quando esse volume tende a um ponto, olha só, não é mais um volume de tamanho que tem um tamanho, né? Agora nós temos um ponto. O ponto não tem tamanho, né? Mas para a gente aqui, matematicamente, a gente vai tratar isso como um diferencial de volume, um dV. Se eu tenho um ponto, eu também continuarei tendo as tensões atuando em todas as direções deste ponto. E como o fluido está em repouso, esse ponto também está em repouso, logo, todas essas tensões são iguais em todas as direções. E aí a gente pode escrever que nosso sigma xx é igual ao nosso sigma yy, que é igual ao nosso sigma zz. São tensões idênticas quando eu estou no limite. Tá? No limite em que este ponto não tem mais um tamanho. Onde eu não estou mais no ΔV, eu estou agora no dV, tá? É o limite, no limite mesmo, tá? Então, pessoal, como todas as tensões são iguais nesse ponto, né? Elas são a mesma coisa, né? Elas têm o mesmo valor. E aqui pra gente a gente chama isso de pressão estática, justamente por causa dessa condição de que o fluido está em repouso, está em condição estática. Bom, essa pressão, aqui nós temos que tomar só um cuidado com o formalismo, né, das notações que a gente usou. Se vocês repararem na aula passada, as tensões sigma que a gente usou, elas eram sempre de dentro para fora do nosso cubo. Então, para ser rigoroso, todos esses vetores aqui são menos sigma. Tá certo? E por isso que os sigmas são iguais e eles são, na verdade, o inverso da pressão. Já que a pressão é uma força que age de fora para dentro, e esses nossos sigmas nós definimos como de dentro para fora. Então é só um ajuste tranquilo, nada demais aqui. Isso é só para mostrar para vocês que em um ponto dentro de um fluido em repouso, eu tenho um único valor de pressão, tá? Que corresponde às forças normais que estão ao redor deste ponto. E todas essas forças normais se anulam em todas as direções, porque o ponto está em repouso. Muito bem. E se o meu fluido não estiver em repouso, se ele estiver em movimento, como no nosso exemplo, o primeiro exemplo que a gente deu aqui, da definição de fluido, nós tínhamos lá um pedacinho aqui de fluido e a gente aplicou aqui uma força de cisalhamento. Quando a gente aplicou forças de cisalhamento no fluido, ele começou a se movimentar. Então, se os cubinhos aqui, se eu pegar um cubinho aqui, agora, e comparar com o cubinho aqui de cima, eu já não estou na mesma condição estática, não estou idêntico na condição estática. Então, estou desenhando aqui apenas a visão lateral desse cubinho, tá? Estou desenhando apenas em 2 dimensões. Se eu pegar este cubinho, esses 2 cubinhos e desenhá-los aqui de lado, certo? O que eu vou perceber? Que os cubinhos, eles exercem uns nos outros tensões de cisalhamento, tá? Além de que o peso deles também é transferido do que está em cima para o que está embaixo. Então, eu também tenho tensões normais
atuando aqui nesses cubinhos. Então, aqui neste caso, além da pressão estática, quando o fluido está em movimento, além da pressão estática, eu tenho também tensões de cisalhamento atuando no interior deste fluido. Interessante, né? Bom, e por que elas atuam no interior desse fluido? Porque as camadas de fluido, elas têm uma coesão. Elas, vamos dizer assim, elas interagem umas com as outras. Se não fosse assim, né, esse cubinho, né, quando ele se movimentasse para a direita, o de baixo não perceberia e ficaria parado. Isso é irreal, né? A gente não percebe isso na natureza. O que a gente percebe é que quando a gente movimenta um pedaço do fluido, a parte que está embaixo, de alguma forma, está conectada à de cima e ela se movimenta também. Então, os nossos cubinhos aqui, nossos elementos de fluido que a gente desenhou, eles interagem entre si. Interagem por meio dessas forças de cisalhamento. E por isso, então, que surgem essas forças dentro do fluido. Forças de cisalhamento dentro do fluido. Bom, muito bem. Como então a gente vai conseguir matematicamente calcular essa tensão de cisalhamento que acontece dentro do fluido? Que agora a gente parte para a parte matemática, né? Vamos ver como a gente faz isso. Como determinar essa tensão de cisalhamento dentro de fluidos. Muito bem. Para a gente chegar nesse ponto, a gente precisa fazer um formalismo aqui matemático da deformação desse fluido enquanto ele está escoando. E depois a gente vai falar um pouco como que experimentalmente a gente consegue relacionar a tensão aplicada, deixa eu voltar aqui, como a gente consegue relacionar a tensão aplicada, a tensão que o fluido sente, com a deformação que a gente observa, com o θ que é variável aqui ao longo do tempo, certo? Então, como que a gente consegue fazer isso, né? Vamos lá, primeiro vamos fazer um formalismo aqui a respeito dessa deformação, e vocês vão ver no final como que uma coisa vai casar com outra. Bom, para a gente fazer esse formalismo, a gente precisa desenhar novamente aqui, e com alguns detalhes a mais, o nosso exemplo da placa que está aderida a um certo bloco fluido. Tá? Esse bloco fluido está aqui escoando, ou está aqui em cima de uma certa superfície plana. O desenho nem sempre aqui é muito plano, tá? Mas vamos considerar as coisas assim. E a questão aqui, pessoal, é que quando eu aplico uma certa força, vamos chamar aqui de ΔF, tá? Então, no momento em que eu vario a força, e eu aplico essa variação aqui na nossa placa, eu vou observar uma deformação do nosso fluido. E colocando isso no nosso esquema, a gente vai desenhar em vermelho aqui, para ficar fácil de ver a diferença das duas condições. A condição inicial, que está em azul, e a condição deformada em um certo instante, que é o que está em vermelho, após a aplicação dessa força ΔF constante. E, evidentemente, como nós já falamos, aqui surge um ângulo θ de deformação, e temos também aqui, por causa da aplicação dessa força, um deslocamento lateral, que a gente vai chamar aqui de ΔL. Apliquei a força ΔF e a ponta aqui de cima do nosso cubo de fluido, ou do nosso elemento de fluido, essa ponta se deslocou horizontalmente de uma distância ΔL. E a gente pode escrever, que a distância entre as duas placas é um ΔY. Certo? E aqui a gente pode colocar aqui a base do nosso volume como um ΔX. Então, com esses elementos, a gente consegue descrever algumas coisas interessantes aqui. Percebendo também que quando eu aplico
essa força ΔF, a placa aqui de cima, ela começa a adquirir uma velocidade, uma variação de velocidade ΔV. Então, eu apliquei essa variação na força ΔF e observei uma variação na velocidade da parte de cima, ΔV. E também observei essa variação do ângulo θ, né? Isso que de colocar aqui o Δθ. Tá? Muito bem. E além disso, o ΔL e tudo mais aí que vocês já estão vendo aí. Muito bem. Então, matematicamente, eu posso escrever que a nossa deformação, né, esse nosso Δθ, ele pode ser calculado de duas formas diferentes. A primeira forma é usando o ΔL, o deslocamento lateral. Eu posso escrever que o ΔL é igual ao ΔV vezes o ΔT, né, considerando que a velocidade ela é o espaço percorrido pelo tempo que demorou para esse espaço ser percorrido. E eu também posso calcular essa deformação com base no deslocamento de uma outra forma, usando relação trigonométrica com o ângulo e o ΔY. Então a gente pode escrever que ΔL é igual a ΔY vezes Δθ. Por quê? Porque aqui nós estamos fazendo a tangente, na verdade, né? Estamos fazendo a tangente e para um ângulo muito pequeno, que depois vai fazer sentido para vocês, né? A gente vai colocar isso no limite, quando Δθ tende a zero, quando o tempo, o ΔT tende a zero, né? Então no limite esse ângulo de fato vai ser muito pequeno. No limite a gente pode considerar que a tangente, né, do Δθ, ela é aproximadamente igual ao próprio Δθ. Então essa aproximação aqui é válida. Bom, com base nisso daí, a gente pode dividir uma equação, a gente pode igualar uma equação com a outra, não é? E a gente vai descobrir que o Δθ que é a nossa taxa de deformação, é igual a ΔV por ΔY. Bom, no limite, quando ΔT tende a zero, né, e o nosso ΔY também, né, a gente vai encontrar uma deformação pontual e a gente pode escrever então que o Δθ dt é igual ao ΔV dy. Bom, o Δθ dt é fácil de a gente entender o que significa. É a variação instantânea do ângulo com o tempo. Tá? Isso, beleza. É a taxa de deformação instantânea. E o dv dy, o que seria isso, né? Bom, é a variação instantânea da velocidade ao longo do y. Por que isso, pessoal? Olha só que interessante. Isso aqui é muito interessante, porque mostra que quando eu tenho um fluido que escoa devido à ação dessa tensão cisalhante, eu tenho uma variação da velocidade ao longo do eixo y. Então, o eixo y é esse aqui que está para cima, e o eixo x é esse que está na horizontal. Então, o que nós acabamos de ver aqui é que a velocidade ela varia no y. E será que varia mesmo? Bom, nesse nosso exemplo, sim. Percebam que a gente está supondo, né, que este ponto aqui de baixo ele está aderido à superfície de baixo que está em repouso. Portanto, ele está sempre em repouso e não se deforma. Portanto, a velocidade aqui nesse ponto é igual a zero. Porém, na parte de cima, nós temos uma velocidade que é a velocidade idêntica da placa superior, que é o ΔV, porque o fluido está aderido aqui, né? Os fluidos têm essa característica de ficarem aderidos a superfícies sólidas em que eles estão em contato. Então, como ele está aderido à superfície de baixo que está em repouso, o fluido que está aqui aderido está em repouso também. E como esse de cima está aderido a uma placa que está em movimento, o fluido aqui de cima também está com a velocidade da placa em movimento, ΔV. Claramente a gente vê que ao longo do y existe uma variação de velocidade. Ela saiu de ΔV até zero, partindo de cima até embaixo. Certo? Então esse dv dy ele faz o cômputo da variação da velocidade ao longo do y, ou seja, do perfil de velocidades. Um exemplo de perfil de velocidades, exemplo, tá, pessoal? Pode ser esse aqui, ó. Exemplo porque
Vocês vão entender mais para frente por quê, né? Não vou explicar aqui agora. Então, vamos pegar como exemplo um perfil como esse aqui de velocidades, né? Em que você tem a velocidade maior ali em cima e menor, igual a zero aqui embaixo. Então, a taxa de variação da velocidade em um ponto, com y, ela é igual à taxa de variação do ângulo com o tempo. Bom, é mais fácil, né, a gente conseguir medir, de conseguir observar essa variação de velocidade ao longo do y do que a variação do ângulo. É mais mensurável, você tem maneiras de mensurar essas velocidades nessas camadas de forma mais simples, para alguns casos, do que a variação do ângulo. Por isso que se utiliza muito mais essa notação, essa quantidade da velocidade variando com y do que a própria taxa de deformação instantânea. E isso aqui é interessante porque a gente vai agora falar a respeito de um experimento, né, que foi feito com fluidos e foi observado nesses experimentos, né, vou trazer aqui uma outra folha, um outro quadro, foi observado nesses experimentos que quando eu submetia um fluido a uma certa tensão de cisalhamento, eu observava uma variação na velocidade com y. Beleza? É isso que a gente viu aqui esquematicamente. Quando eu apliquei a tensão de cisalhamento, o tal YX, aqui nesse caso, né, Y é a direção da área, X direção da força, esse nosso ΔFX aqui. Então, quando eu aplico a tensão de cisalhamento, eu observo um perfil de velocidades. Nesse caso, foram feitos experimentos e se observou o seguinte: experimentalmente, se observou que alguns fluidos obedeciam à seguinte relação. O tal YX, que é a componente da tensão que a gente aplicou ali, ele era proporcional ao nosso perfil de velocidades. O que isso significa? Significa que quando eu aplico o ΔFX, surge um perfil de velocidades. Quando eu aplico um ΔFX maior, ΔFX mais aqui, o perfil de velocidades aumenta proporcionalmente. E toda vez que eu aumento o ΔFX, esse perfil de velocidades vai aumentando ainda mais proporcionalmente. Aqui não ficou um desenho perfeito, tá, pessoal? Mas essa é a ideia. Então, o que se observou foi isso, que quando eu aplicava uma tensão cisalhante no fluido, eu observava uma variação na velocidade ao longo da altura. E essa variação era proporcional. Então, quando a gente matematicamente trata duas grandezas proporcionais, a gente trata igualando elas com a multiplicação de uma constante. Tá? Essa constante aqui, ela indica qual é a intensidade com que a tensão se relaciona com essa variação da velocidade com y. Então, por exemplo, quando essa constante é maior do que outra, a gente tem a seguinte diferença, né? Então, vamos pegar aqui nosso exemplo, né? Quando eu aplico o nosso ΔFX, surge um certo perfil de velocidades aqui, tá? Quando eu tenho um certo valor de constante. Quando eu tenho uma constante maior do que essa, se eu aplicar o mesmo ΔFX, né, a deformação é maior. Quando a constante é maior. Então, quanto maior a constante, né, é mais fácil, né? Aliás, o contrário aqui, né? Quanto maior a constante, mais difícil fica, né? Que eu falei o contrário aqui. Quanto maior a constante, mais difícil fica de a velocidade variar.
E quanto menor a constante, mais fácil fica da velocidade variar ao longo do y. Ou em outras palavras, né? Quanto maior for a constante, mais difícil é deformar o fluido. Quanto menor for essa constante, mais fácil é deformar o fluido. A essa constante, pessoal, posteriormente, deu-se o nome de viscosidade. Por que isso? Porque essa constante ela possui um valor que depende de uma característica própria do fluido, de uma propriedade do fluido. Ou seja, depende do seu arranjo molecular, do que acontece dentro do fluido, microscopicamente. Tá? Então, se um fluido ele tem um arranjo molecular que dificulta com que ele se deforme, então é um fluido que tem uma viscosidade maior. Então, ele tem dificuldade de se deformar. Se eu tenho um fluido que, devido ao seu arranjo molecular, tem mais facilidade em se deformar, então ele tem uma viscosidade maior. É uma característica interna ao fluido. Tá? Então, cada fluido possui um valor de viscosidade e esse valor de viscosidade também varia com temperatura, com pressão para um mesmo fluido. Por exemplo, a água tem um certo valor de viscosidade, mas quando eu aqueço a água, a viscosidade dela vai diminuindo, ela vai ficando mais fácil de deformar. Tá? Então, se eu comparar, por exemplo, a água e o óleo, nós facilmente percebemos que o óleo ele tem mais dificuldade de se deformar, mais dificuldade de escoar. Por isso, então, que a gente diz que o óleo tem mais viscosidade do que a água. E por que o óleo tem mais viscosidade do que a água? Então, não vem ao caso explicar em detalhes a raiz da viscosidade, né? Como que o arranjo microscópico determina a viscosidade. Não vem ao caso falar sobre isso. Mas o que vocês precisam saber é que o arranjo molecular, a forma como o óleo se arranja internamente, faz com que ele tenha mais dificuldade de se deformar, faz com que ele tenha mais dificuldade de escoar. E isso já está de bom tamanho para vocês entenderem. Ou seja, ele tem uma viscosidade maior do que a viscosidade da água. Muito bem. No caso de líquidos, normalmente quando eu aumento a temperatura, a viscosidade vai diminuindo. Se você aumentar a temperatura do óleo, ele vai ficar mais fácil de se deformar. Porém, se eu diminuir a temperatura, ele vai ficar mais difícil de se deformar. Tá certo? Muito bem. Só que quando eu falo de gases, a coisa é diferente, né? Quanto maior for a temperatura de um gás, mais viscoso ele fica. Tá? Isso porque a razão da viscosidade em líquidos é diferente da razão da viscosidade em gases, ou seja, do motivo pelo qual existe viscosidade. Em gases, essa viscosidade ela depende da energia, assim, da quantidade, da facilidade com que essas moléculas do gás se movimentam. Vamos colocar assim de forma mais grosseira, né? Então, quando eu tenho uma temperatura maior, eu tenho maior agitação das moléculas do gás e elas se chocam mais, então fica mais difícil de ele se deformar, porque ele vai resistir mais a essa deformação. Por isso que em gases a viscosidade ela tende a aumentar quando eu aumento a temperatura e diminuir quando eu diminuo a temperatura. E isso é o inverso do que acontece em fluidos. Tá? Muito bem. Experimentalmente isso acontece para alguns fluidos. Esses fluidos que respeitam esta lei experimental são chamados de fluidos newtonianos. Os fluidos que não respeitam essa lei são chamados fluidos não newtonianos. O que é isso, né, pessoal? Quando eu tenho um fluido newtoniano, a viscosidade desse fluido, ou seja, a capacidade de suportar a deformação, ela vai ser uma constante. Quando eu tenho um fluido não newtoniano, a viscosidade ela não é constante. Tá? Anotem isso. Tá? Então, quando eu tenho um fluido não newtoniano e a viscosidade não é constante, com a aplicação da tensão, o que vai acontecer? Se eu aumentar a tensão de um fluido não newtoniano, ele pode ficar com uma viscosidade maior ou menor, ou seja, ele pode ficar um pouco mais, em termos, né, vamos falar em termos mais, no português mais
comum, né? Eu posso, quando eu aplicar uma deformação ou uma tensão maior em um fluido não newtoniano, ele pode ficar mais grosso ou mais ralo, né? Ele pode me dar mais dificuldade de movimentar ou menos. Então, por exemplo, você pegar amido de milho e água, a uma certa proporção, se você movimentar o amido de milho e água com a colher bem devagarzinho, você vai ter facilidade de movimentar, de misturar. Mas se você fizer um movimento muito brusco, aumentando a tensão, aumentando a deformação, aquela mistura vai enrijecer. A viscosidade vai aumentar a tal ponto que parece que vira um sólido às vezes, né, quando você movimenta muito rápido. Então, esses são chamados fluidos não newtonianos, é quando a viscosidade ela não é constante. Bom, graficamente, é muito interessante vocês notarem o seguinte. Graficamente, nós temos... Acho que a gente pode deixar isso para outra parte, né? Que nós já temos 30 minutos dessa parte. Vamos deixar para a próxima parte, então, a gente finalizar essa etapa.